Lucas 5, vamos ficar de pé, vamos abrir um texto curto. Estamos falando do Evangelho de Lucas. Lucas era médico, Lucas era evangelista e médico, e ele tinha uma visão muito integral na mensagem dele, para mostrar que Jesus não veio apenas curar fisicamente, curar também emocionalmente, psicologicamente e também fisicamente. Então vamos ver o verso 12 do capítulo 5. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pai, nós oramos para a tua palavra. Obrigado por essa passagem. Obrigado por essa história tão importante de um leproso que era alguém tão excluído e marginalizado naquela época. E ele teve a oportunidade de ser curado e tocado pelo Senhor. Hoje à noite nós estamos também aqui, e tem, quem sabe, muitos que estão aqui, até quem nos assistem pela internet, precisam desse toque de cura do Senhor. E que esta palavra seja agora colocada em ação também nas nossas vidas e na vida de todo aquele que ouvir. E elas sejam curadas pela tua maravilhosa graça e pelo teu toque. Como diz o velho hino, tocou-me Jesus, tocou-me e livrou-me da escuridão. Esta é a canção e este é o nosso desafio para o término da pregação desta palavra. Que sejamos tocados por ti, curados, renovados pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Primeiramente, esse homem era alguém doente. Lucas é médico. Está falando sobre a necessidade de não apenas uma cura física, mas uma cura também emocional. Muitos de nós, na igreja, quando nós chegamos a Cristo, nós precisamos muito de cura emocional. Existiu durante alguns anos no Brasil um movimento de batalha espiritual e de cura interior. Foram ondas importantes, foram ministérios que vieram tratar essas questões e nós admitimos a importância da psicologia, da psicanálise, da terapia, que tem ferramentas importantíssimas para ajudar a qualquer um de nós no processo de cura emocional. Mas nós estamos diante de uma passagem de alguém que precisava não apenas da cura física. Ele era alguém excluído pela sociedade. Se você estiver atento em Levítico 13 e capítulo 13, 14, você pode ler em casa esses capítulos, e também Números, capítulo 12. Principalmente o capítulo 13 de Levítico diz que o leproso vai viver separado da sociedade. Vai viver colocado à margem, de lado. E a lepra, naquela ocasião, no contexto do Velho Testamento, propositalmente, Deus se utilizou dessa doença da lepra, hanseníase, para tratar daquilo que é algo mais grave na nossa vida, que é o pecado. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levítico 13, 46. Levítico 13, 46. A palavra de Deus diz lá no contexto, falando sobre a lepra, é um capítulo extenso, nós temos aí o 13, o 14 também, que vai mostrar como lidar com o leproso, e o 13, 46, o Moisés, que está escrevendo o texto, diz para nós: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, é imundo, e habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Então, a primeira análise que eu quero falar aqui hoje é o doente.
Esse homem não apenas estava com um problema físico, uma lepra, uma hanseníase. Ele era alguém que precisava do toque, da cura, de ser aceitado, de ser aceito, acolhido pela sociedade. E é muito interessante a forma como o médico, que é Cristo, vai chegar a ele. Nós estamos falando desse doente, e esse doente é o leproso, e esse leproso é uma figura do pecador. O pecado nos deixa, meus amados, insensíveis. A hanseníase é uma doença que vai corroendo a parte terminal ali da nossa epiderme, onde tem a parte sensitiva da nossa epiderme. E o grande perigo da lepra é você perder a sensibilidade. Imagina, você perde a sensibilidade de calor, de frio. E você toca ali uma parte da sua pele em fogo. Você vai ser queimado, sem sentir nada. Eu tenho um problema não um problema, mas uma consequência de uma cirurgia ortognática que eu fiz na década de 90, ainda jovem, e tive que colocar alguns fios, aqui na mandíbula, cortar o osso, e o médico nos avisou que eu teria talvez perdas de sensibilidade pelo nervo que inerva essa região, na região do lábio inferior, aqui na região do queixo. Então, às vezes, eu estou sentado e o meu lábio inferior, ele dá uma baixada e a saliva desce, sem eu estar consciente, é algo involuntário. Por quê? Porque aquela região do nervo foi afetada cirurgicamente, um raminho terminal, um vaso terminal. Agora imagina na lepra. O corpo todo tomado de lepra. O texto diz, voltando lá para Lucas, vamos ver, diz que Lucas era médico. Ele faz questão de trazer esse contexto, e ele diz no verso 12, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Coberto de lepra. Literalmente, o texto original quer dizer que era da cabeça aos pés, ele estava com lepra. E essa é a realidade da maior doença que perpassa a humanidade, o pecado. Nós temos dado muita ênfase na doença física, mas a doença maior é o pecado. E a lepra aponta para nós, para essa doença, esse mal tão grande que é o pecado na vida da humanidade. E o pecado nos deixa insensíveis. Olhando para a carta de Paulo a Timóteo, ele diz que os homens nos últimos dias vão pecar de uma forma tão grande que eles vão se tornar insensíveis. Paulo diz que vai chegar uma hora que a nossa consciência é capaz de ficar cauterizada. O que aconteceu com o meu nervo na região do lábio inferior foi justamente isso. Então imagina eu e você termos uma consciência cauterizada. É aquela possibilidade de não mais ouvirmos a voz de Deus e não discernirmos que o que é errado, continua errado. Que Deus traga em nosso coração esse temor em nossa vida, para que esse mal, essa erva daninha chamada lepra, seja erradicada da nossa vida. Então nós falamos do doente, todo coberto de lepra. Vamos agora para o médico é Jesus. No capítulo 5, verso 13, esse médico, ele vai tratar de uma forma que muitos médicos não tratam. Hoje os médicos quase não olham para o paciente nos olhos. Quem faz medicina, odontologia, sabe que a primeira consulta, principalmente a primeira, tem que ter uma ferramenta muito importante chamada anamnese. A anamnese é uma entrevista, uma análise do médico com o paciente que, no geral, leva mais ou menos meia hora. E se eu perguntar aqui, alguns já estão conversando aí no ouvido, perguntando, o médico não conversa comigo nem 3 minutos, já passou a consulta, a receita. Mas é nessa consulta, nessa anamnese, que o médico pergunta todo o seu histórico familiar, histórico de doença. É nessa consulta que o médico consegue avaliar questões muito pontuais do que está acontecendo. E um ponto importante, eu gosto quando eu vou a um médico, que hoje quase não se faz mais isso, de apalpar o abdômen, medir a pressão, independente de ser um cardiologista. Auscultar os pulmões, auscultar o coração, apalpar fígado, intestino,
né? Eu conheci um médico que marcou muito a minha vida. Eu fui fazer, alguns anos atrás, um exame de admissão médica, de admissão profissional, e esse médico fez uma análise que fazia muitos anos que eu não via. Ele foi observar a minha boca. Ele examinou a minha boca, a minha garganta, a minha mucosa, gengival, o meu palato. Eu digo, meu Deus, eu estou no médico ou no dentista? E me chamou a atenção por essa anamnese dele, essa análise. E ele falou, não, isso tudo é importante para observar se tem alguma doença na boca. E eu falei, mas o senhor é médico, eu não é dentista, né? Mas é importante mostrar que o toque do médico, o toque, a mão. Existem pacientes que vão hoje aos médicos tão somente buscar o quê? Um feedback de uma palavra de esperança do próprio médico. E quando esse médico atende de uma forma fria, o olhar faz toda a diferença. A gente que é nordestino, eu sou nordestino, já moro aqui há mais de 20 anos, e além disso, a ascendência italiana em nossas vidas faz com que a gente fale muito com a mão e toque nas pessoas. Aqui no Sudeste, no Sul, as pessoas não gostam. E às vezes eu me policio, porque eu também não posso estar tocando todo mundo. Mas, na verdade, deixa-me dizer uma coisa, o toque, dependendo da pessoa que vai tocar, da autoridade que essa pessoa tem, faz toda uma diferença. Quantas vezes eu, pastor, entendo que a pessoa está aqui no culto, mas lá naquela porta, só um toque de um abraço e de um cumprimento pastoral de uma pessoa, uma vez por semana, faz diferença na vida de muitas pessoas. É o toque. Agora, lógico, eu não estou falando de toque malicioso, toque com segundas intenções. É um toque, é um abraço, é um afago. E veja, meus irmãos, o impuro não podia ser tocado pelo puro. O puro, poderia ser eu, você, Jesus, não poderia tocar naquele homem. E Jesus toca naquele homem. Pastor falou agora, pastor Aníbal, de escândalos, de perfeição. Mas às vezes pessoas que vão chegar aqui nas igrejas, na nossa igreja e até em outras igrejas, elas precisam desse toque. Domingo nós terminamos o culto aqui, uma pessoa me falou, um casal, perguntando para ele onde é que eles estavam, né? Eu sentia falta, gosto muito deles. Um casal maravilhoso, estiveram aqui hoje de manhã. Não tem nenhum problema, pode estar até nos assistindo, não vou citar nome, mas até se eles ouvirem, eles vão saber que é acerca deles. Mas eu achei bonito a franqueza dele, pastor. Nós ficamos visitando uma igreja, mas a igreja lá é muito grande. E ninguém nos conhece, ninguém nos cumprimenta, ninguém fala conosco. Então veja que essa não é uma queixa, isso é uma questão de pontuação, de mostrar que ele não poderia esperar do pastor que tocasse nele e cumprimentasse, mas e aonde estão os irmãos ao redor desses irmãos? A iniciativa, queridos, deve ser nossa. É preciso entender que às vezes o que faz diferença numa igreja, numa comunidade, não é apenas a pregação e o louvor, é a forma como nós abordamos as pessoas no final do culto. Dá uma olhada no verso 13, o que é que esse médico fez? Não teve comprimido, não teve um óleo passado na cabeça dele, mas ele tocou e quem sabe Jesus não o abraçou. Verso 13, e ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, foi instantaneamente, essa cura não foi como aqueles 10 leprosos que receberam uma palavra de cura no culto com Jesus e no caminho de volta para suas casas, eles perceberam que a cura aconteceu. Aqui não, aqui a cura é instantânea. Aqui a cura é imediata. E talvez, quem sabe, não está aqui um grande sinal de muitas pessoas que precisam ser curadas, porque o problema dele era lepra, mas também Jesus sabia que aquele toque traria inclusão social para ele. E como o pastor Aníbal disse, e os nossos preconceitos? Às vezes, nós temos visto aí, até o pastor Felipe e a Luz moram perto de uma igreja de inclusão, com pessoas com práticas permissivas, com práticas que Deus abomina, aqui em Campinas.
E quando você ouve esses cultos, assiste esses cultos e vê os testemunhos de muitos deles, a maioria dos que estão na frente liderando, que são homossexuais, eles dizem que passaram por igrejas, cresceram em certas igrejas e as igrejas nutriram nelas um preconceito. Isso não é justificativa para eles abrirem tais trabalhos. Mas a pergunta é, como é que nós lidamos, tratamos com essas pessoas? Há pessoas que não querem nem se aproximar e nem tocar. Eu sei que é fácil, é difícil, até para uma mulher tocar em bêbado. Eu aprendi que não adianta evangelizar bêbado em igreja. Mas a pergunta é, e quando ele não está bêbado, como nós nos aproximamos dessas pessoas? Quantas vezes nós precisamos lembrar da necessidade dessa cura, além da física, a cura emocional? Eu creio que esse toque de Jesus fez total diferença na vida daquele homem. Porque era impossível uma pessoa pura tocar no impuro. Até porque a ideia deles é que haveria contaminação. E Jesus se permite se aproximar dele, tocar nele, e quem sabe ele o abraçou. E de uma forma incisiva disse, eu quero, fique limpo, seja limpo. Instantaneamente, ele foi curado. Eu achei bonito hoje à noite aqui, enquanto nós orávamos, eu estava aqui na plataforma, eu vi 2 a 2 pessoas orando e um abraçando o outro. Isso é bonito. Eu creio que quando o abraço é divino, é por Deus. Eu creio que certos abraços podem trazer a cura instantaneamente em nossas vidas. Você que nos assiste, você que está aqui hoje à noite, Deus é o Deus que tem prazer em nos curar das nossas feridas. E talvez a maior doença da humanidade não é o câncer. Não são as doenças do coração. São doenças de rejeição. São feridas, são traumas emocionais profundos. E o toque de Jesus é maravilhoso. E ele pode fazer em 1 minuto, em 1 segundo, o que nós tentamos em 30 anos, um processo de cura. Falamos do doente, falamos do médico, eu quero falar da cura. E essa cura, ela foi uma cura não progressiva, ela foi instantânea. Então vamos ver o versículo 13, diz o texto mais uma vez, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. É uma cura emocional, é uma cura física. A próxima passagem, que nós vamos só ver aqui, no mesmo capítulo, não vou usar para a pregação de hoje, é aquele paralítico que foi levado por 4 homens. E desceu pelo telhado. E foi colocado na frente de Jesus. E aquele homem teve uma palavra muito importante, que não era apenas uma cura física e uma cura espiritual. Aliás, uma cura emocional. Foi uma cura espiritual, porque Jesus também olha para ele e diz, os teus pecados estão perdoados. Se você olhar no mesmo capítulo, no versículo de número 20, ele diz, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados quem? Os teus pecados. Percebam aí o versículo 20, uma curiosidade, é vendo-lhes. Não foi a fé só do paralítico. Foi a fé dos 4 que estavam com o paralítico. Vendo-lhes. Porque foram eles que tomaram iniciativa. E aqui nós aprendemos algo muito importante daquelas pessoas que vão levar outras pessoas a Jesus. E às vezes nós temos que aprender a exercitar fé em nome daquela pessoa, porque ela não tem nem muita fé. E nós vamos fazer um esforço para trazê-las a Jesus, levá-las a Jesus, para que elas sejam curadas. E nessa hora, Jesus dá uma palavra, teus pecados estão perdoados. Havia uma tradição rabínica que dizia que antes de ministrar a cura, ele teria que primeiro ter os pecados perdoados. E Jesus faz isso e diz, os teus pecados são perdoados. Mas os fariseus vão questionar como ele perdoa pecados, porque só Deus pode perdoar. Só Deus pode perdoar. Mas ali estava o próprio Deus, em corpo humano, em forma humana, a curar aquele homem. E ele sabia da necessidade daquele homem, talvez era culpa.
E é por essa razão que Jesus afirma, teus pecados estão perdoados. Então eu pergunto, foi uma cura física de imediato? Não, foi uma cura instantânea espiritual. E voltando lá para o leproso, foi uma cura emocional. Aqui no leproso é emocional. O toque de Jesus faz total diferença. Hoje de manhã nós oramos pelos enfermos e a gente percebe que tem pessoas que basta tocar, elas começam a sentir um quebrantamento. Isso é muito importante, queridos. Eu conheço hospitais hoje públicos que trabalham e defendem a tese, até aqui na Unicamp mesmo, a importância de abrir pela capelania hospitalar pastores, padres, sacerdotes, irmãos que trabalham com diaconia para orar pelos enfermos. Dar a liberdade, os hospitais hoje reconhecem, os médicos reconhecem. Eu achei interessante, nós que vamos muito ao hospital visitar, algumas enfermeiras, às vezes, uma vez eu estava aqui no hospital, acho que foi no Veracruz, e a pessoa falou assim, a enfermeira falou, chefe, o senhor terminou o seu trabalho? Eu estava esperando para que o senhor termine, para que depois eu possa fazer o procedimento. Fique à vontade, eu aguardo. Por quê? Porque ela entende que não é um blá blá blá. Há certas questões importantes de que o paciente precisa dessa palavra, dessa ministração, e nós precisamos estar atentos. Quantas vezes eu vou ao hospital visitar enfermos e às vezes não é nem um doente que eu fui orar que está tão preocupado, é o outro que está lá do outro lado que não sabe de nada e diz assim, você pode orar por mim? Às vezes tem alguns que são difíceis. Eu já fiz uma vez, eu falei para uma senhora, posso orar para ela? Não. É difícil. Mas tem outros abertos. Não deixou nem eu falar tudo. Não quero. Não quero. Ligou a televisão nas maiores alturas para que ninguém nem ouvisse a oração minha. Atrapalhou até um pouco ali a oração, mas de uma forma resistente. Mas a graça de Deus está disponível. O toque de Jesus está disponível. E Ele cura. Ele pode fazer em 1 minuto o que nós tentamos em 10 anos, 20 anos. Falamos do doente, falamos do médico, falamos da cura. Vamos falar do testemunho, porque nós temos que falar das grandezas de Deus. Testemunho. Olha o testemunho dele. Verso 13. Verso 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, porque isso era uma lei lá de Levítico, se ele fosse curado, ele teria que apresentar, levantar a oferta ao Senhor. O sacrifício de Moisés, o sacrifício que Moisés determinou para servir o quê? De testemunho ao povo. Então essa cura não é apenas uma experiência subjetiva, pessoal. Ela pode ser vivificada e atestada objetivamente para muitos. O que Deus faz na sua vida subjetivamente pode ser uma carta viva para a cura de muitas pessoas em outras áreas de suas vidas. Alguém perguntou para mim, pastor, o que eu falo depois que eu me converti? Falo o testemunho. O que a mulher samaritana falou? Que Jesus mudou a vida dela. Ela alcançou a região da vila de Samaria, ali uma parte onde ela morava, naquela região, para Cristo. Muito antes dos apóstolos se levantarem para pregar, depois do batismo no Espírito, da ascensão de Jesus, aquela mulher, em João 4, contou do que Jesus fez na sua vida. E nós? O que Deus tem feito na nossa vida? Nós podemos contar. Ou você está esperando ter uma enciclopédia bíblica na sua cabeça para falar dos textos, dos capítulos e dos versículos. Fala do que Ele fez na sua vida. Quarta-feira passada, no culto de oração, a irmã Vera esteve aqui, eu gosto muito dela, porque ela tem um testemunho simples de cura do que Deus tem feito na vida dela, e ela vive a cura de Jesus. E ela almeja e quer a cura para todos que estão enfermos, porque é natural. As pessoas aí fora acham que é fanatismo. As pessoas aí fora acham que é exagero, mas nós precisamos dizer do que Jesus fez na nossa vida. Nós temos uma irmã que a gente conhece no tênis clube, de vez em quando ela vem aqui no final de ano, a irmã Meire, que era uma graça. Recentemente ela foi visitar, ao ano passado, uma senhora, mãe de uma grande artista famosa, aí de uma grande emissora, para orar por ela, que estava enferma. Foram vizinhas aqui em Campinas.
E eu achei muito bonito o testemunho dela. Eu fui lá no hospital orar por ela, quando ela estava enferma, pediu que eu fosse, e ela fez cirurgia cardíaca, abriu. E ela é muito simples, muito autêntica, eu gosto muito dela. Ela já foi tirando a região ali para mostrar para mim. Não, irmã, é uma mulher, não tira não. Eu sei o que é cirurgia cardíaca, fica tranquilo. Ela já foi abrindo, digo, não precisa abrir. E ela disse, pastor, ontem à noite vieram os médicos aqui. E eu tirei toda a roupa e falei assim, olha aqui, isso aqui é Jesus. Isso aqui é Jesus. E ela contou para a mãe dessa artista famosa. E a artista estava presente na sala. A atriz estava presente. E ela falou assim, olha fulano, isso aqui é Jesus, isso aqui é Jesus. Em 1 ano depois desse testemunho, ela morreu. A mãe da atriz acolheu a palavra. A atriz, muito indiferente, até crítica. Mas a mãe da atriz acolheu a palavra. 1 ano depois ela faleceu. Eu pergunto, será que Deus amanhã não vai mostrar as oportunidades de testemunhos que a irmã Meire deu? Sim. É um testemunho. Alguém passou por ali, alguém falou do Evangelho, alguém falou de Cristo. E até hoje, já são passados aí 3 anos da cirurgia da Meire, eu acho bonito, onde ela vai, ela está num tênis clube, ela está numa festa de casamento, ela chama ali as pessoas assim, isso aqui é Jesus. Porque os médicos disseram que era impossível ela estar viva. E Deus fez uma obra de cura na vida dela. Seja na vida da sua mãe, Aparecida, a cura, o toque do Senhor. Amém, queridos? Outro ponto importante, nós falamos do doente, do médico, da cura, do testemunho. Mas vamos para o impacto desse testemunho. Escandaliza muitas vezes. Escandaliza os fariseus, escandaliza as autoridades religiosas. Porém, versículo 15, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de quê? De suas enfermidades. Então veja o impacto, quantas pessoas foram alcançadas, vieram a Jesus, as multidões, por causa do impacto daquela cura. Eu quero perguntar hoje à noite, se você abrir a sua boca e contar, será que Deus não pode trazer muitas vidas através da sua vida para o reino dele? Eu acredito. Não despreze o testemunho que está na sua vida. Você é uma carta viva. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, já são testemunhas da cura de Deus em uma área na sua vida? A própria Marisa que está aqui foi curada. Ah, mas ela fez aqui minha rádio. E daí, pouco importa, ela foi curada. Deus usa os médicos. E quantos fazem quimio e rádio e não são curados? É milagre. É testemunho. Ou você vai estar esperando milagre, né? É super fantástico. É milagre. Alguém uma vez perguntou uma irmã lá em Recife, amiga da minha esposa, a sua igreja tem cura? Tem avivamento assim? E é uma igreja mediana, não pode nem levantar a mão e bater palma. E essa irmã muito autêntica falou, eu sou o milagre. Eu sou a cura, eu sou o milagre. Deus fez coisas tremendas na minha vida, não foi nem cura física, mudança de vida. E quantas pessoas podem ser tocadas por Deus, arrastadas para Cristo, através do impacto do seu testemunho, da sua vida. O paralítico que estava lá, na porta do templo, tocou as multidões, que Pedro fez um grande sermão diante da cura daquele homem, quando Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele foi curado, e as multidões que estavam ali foram impactadas por aquele testemunho. Que nós sejamos mais ousados, queridos, para darmos testemunho e vermos com os nossos olhos o impacto do nosso testemunhar, do que Deus pode fazer na vida de tantas pessoas. E eu concluo mostrando que eu terminei hoje de manhã falando. Quantas vezes Jesus e Lucas têm uma preocupação quanto a isso. É impressionante como Lucas mostra esse contato de Jesus com as multidões e depois a reclusão de Jesus se afastando das multidões para estar a sós com Deus. Então veja no capítulo 5, verso 16, vamos lá? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.
E como nós falamos, é importante, não apenas para os pastores, nós cristãos, que atuamos aí no dia a dia no ministério, fazendo a obra, entender também que é necessário ter um tempo de descanso. Foi bom, pastor, sentimos a falta de vocês, pastor Anil, pastora Vânia, mas foi um tempo de refrigério. Ela foi curada lá, ela teve uma cura lá, ela me contou pelo WhatsApp que ela foi curada, pastora Vânia. Numa reunião de avivamento, de cura. Ela foi curada lá. Mas eu pergunto, e ela já deu testemunho lá, pela internet. Eu ouvi o testemunho. E quantas vezes nós precisamos ter esse tempo de renovo, de descanso? As tensões são muitas. As tensões são muitas. Às vezes nós entramos de férias e só vamos viajar para passear e comer. Mas e o tempo com Deus e a palavra? Não existe melhor descanso na presença de Deus. Às vezes nós tiramos férias, né? Hoje as férias são cortadas aí, 20, 10 nas empresas, e a gente volta mais estressado ainda. As viagens longas, né? A comida diferente dos hotéis e o peso do nosso organismo. Quando a gente volta, tem que ter mais uns dias ainda para descansar, para repor, e volta para o trabalho mais cansado. Mas eu creio que Ele é a nossa cura, é o nosso bálsamo, é o nosso descanso, Ele é o nosso shabat, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa paz. E que possamos ter esse tempo também de descanso, de reclusão, de estarmos diante das multidões, mas também estarmos a sós, não em solitários, em solitude com Ele. E talvez aqui é o segredo do ministério de Jesus, que será o segredo do ministério de todo homem de Deus e mulher de Deus. Descansar em determinadas épocas do ano. Quantas vezes, quando eu tiro férias, descanso, eu já separo meus livros. E minha filha pergunta, mas vai levar esses livros? Livros cristãos, a Bíblia. Às vezes eu não levo, dependendo da viagem, a Bíblia, mas eu levo no celular. E à noite, no quarto, pode ser onde eu estiver. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como o pastor Aníbal falou, é o nosso refrigério, o nosso bálsamo, a nossa cura. Gosto muito do salmista quando diz, enviou-lhes a sua palavra e o sarou do que lhes era mortal. Bem, esse retiro de Jesus foi importante porque, como Lucas está preocupado com isso, para mostrar que é necessário descansar o físico, é necessário descansar a alma, é necessário reabastecer o espírito na nossa vida. E ele entra já numa rotatividade aí no verso 17, depois, ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados os fariseus. E ele já vai entrar no relato da cura daquele paralítico que desceu ali junto ao telhado através da ajuda dos seus amigos. Não é a nossa passagem aqui, mas eu quero trazer e voltar para o texto que nós acabamos de ler sobre esse leproso. A lepra é um símbolo do pecado na nossa vida. O pecado nos deixa insensível. E quantos pecadores vão chegar à igreja e vão precisar desse toque sarador, curador nas nossas emoções. Além disso, quantas vezes esse pecador que foi excluído, marginalizado, precisa encontrar numa igreja um ambiente acolhedor. E Jesus foi essa pessoa acolhedora, no verso 13. Outro ponto importante, um desafio, esse pecador, essa pessoa curada, vai dar um grande testemunho que nós comentamos. E esse testemunho será um grande impacto para muitas pessoas que cercam aquele irmão, aquela irmã que provou da cura de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude a sermos mais corajosos, ousados, para testemunharmos das grandezas de Deus na nossa vida. E da forma como pessoas podem ser impactadas, não pela pregação do pastor, mas pelo seu testemunho. Abra sua boca. Eu quero terminar o culto, convidar o pastor Nário para cantarmos e pedir a alguém para colocar ali na tela do computador o velho hino, Tocou-me Jesus, algemado por um peso. É do cantor cristão. Para a gente cantar, pedir a pastora Amado para ajudar ali a Giovana a procurar o hino, e nós vamos cantar Tocou-me Jesus, e dar
escuridão, Ele livrou-me. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Basta um toque. Você que nos assiste, que você também seja tocado pelo Senhor. E quando Jesus lhe toca, que você se levante e eu também, ousadamente, para falarmos das grandezas e do testemunho dele na nossa vida. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem. E eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe. Muito obrigado.